Olá pessoal, vamos começar com uma aula de razão. Razão, gente, razão é divisão. Olha só, dados os valores A e B, chama-se razão o quociente A sobre B. Então, se o cara pedir a razão de A está para B, é isso aqui, ó, é divisão. Então, um exemplo aqui, ó. Marcos pesa 90 quilos e o seu cão 30 quilos. Qual é a razão do peso do Marcos para o cão? Razão do Marcos, então é divisão. Olha só, ele sempre comanda a sequência que ele quer. Então é você pegar o peso do Marcos e dividir pelo peso do cão, que é os 90 quilos para 30 quilos. Podemos vir aqui e falar assim, ó, então simplificando isso, cancelando os quilos, né? Nós ficaríamos como resposta 3. Essa resposta 3, eu deixei 3 para 1 só para falar isso aqui, ó. O que está falando para a gente? Que a cada 3 partes do Marcos, nós temos uma do cão. Quer dizer que o Marcos é 3 vezes o cão. Razão, gente, sempre atenção com ela, são tópicos que aparecem sempre em questões. Olha um outro exemplo. A razão entre dois números é igual a 4 sobre 3 e sua soma é 28. Quais são esses números? Eu sempre gosto de dar um exemplo desse tipo, porque muitas vezes quando cai questões desse tipo, as pessoas sempre pensam em sistema. E nem sempre é sistema. Tem métodos mais fáceis para fazer isso. Olha só, quando ele fala a razão entre dois números é 4 sobre 3, eu não conheço os números, mas sei que a razão deles é 4 sobre 3. Então eu vou chamar um número de x e outro de y. Então eu tenho que x para y é igual a 4 sobre 3. Dá para ver aqui que como x está para 4, assim como o y está para 3, eu posso falar que o x é maior que y, né? Isso é uma afirmação que já temos. Essa fração, quando a gente encontra de início aqui, ela não tem como simplificar. Ela que representa para a gente a fração irredutível. A menor fração que nós temos é a 4 sobre 3 nesse formato. A 4 sobre 3 é a menor fração que nós temos disso. Claro, podemos escrever outras frações 4 terços, só que a 4 sobre 3 é a menor. Não tem como simplificar numerador com denominador. Olha um caso aqui. Se eu pegar essa fração e multiplicar por 2, pega essa fração e multiplica por 2, eu vou ter a fração 8 sobre 6. 8 sobre 6 é uma fração 4 sobre 3. Seria o resultado da primeira fração multiplicado por 2. Eu posso pegar a fração primeira aqui e multiplicar ela por 3. Nós vamos conseguir 12 sobre 9. É o resultado da primeira fração multiplicado por 3. Como poderia multiplicar ela por 4? Pega a primeira fração e multiplica por 4. É uma fração 4 sobre 3, só que 4 vezes mais. E posso fazer a primeira multiplicação vezes a primeira fração vezes 5, que vou ter essa fração aqui, 20 sobre 15, que também é uma representação da fração 4 sobre 3. Nós podemos fazer isso toda a vida. Sempre lembrar disso, essa é uma representação de frações 4 terços. Essa é a forma irredutível, não tem como simplificar mais, mas todo mundo aqui representa 4 sobre 3. Um jeito mais rápido de fazer essa questão aqui, olha o que ele pede. Ele pede que sua soma é 28. Então, a primeira fração que nós temos é só pegar ela. A primeira fração é a fração 4 terços. Como ele quer saber soma, na primeira fração 4 terços, a nossa soma é 7. Olha só, na fração irredutível temos soma 7. Eu quero soma 28. Soma 28 é pegar essa fração e multiplicar por quanto? Multiplicar ela por 4. Então, para a soma 28, representa 4 vezes mais. Então, eu pegar essa fração 4 inicial, 4 terços, e multiplicar ela por 4, porque a soma 28 é 4 vezes mais, eu tenho a minha fração que eu quero. E no caso, nossos números serão 16 e 12. Esse é um outro método de resolver questões de razão. Eu acho esse método bem viável. A partir do momento que você ganha prática, você ganha velocidade. Vamos começar a praticar isso. Tipos de razão. Olha o primeiro caso. Tipos de razão é escala. Escala é a medida no desenho sobre a medida real. Olha um exemplo aqui. A distância de Divinópolis a Formiga é 80 quilômetros. Em um mapa, essa distância está representada como 4 centímetros. Qual é a escala do mapa? Escala, já que ele quer saber, é a medida no desenho sobre a medida real. Então, a medida no desenho é os 4 centímetros sobre a medida real, que é os 80 quilômetros.
Então, 4 centímetros por 80 quilômetros. Simplificando os valores, vai ficar 1 centímetro para 20 quilômetros. Agora eu vou pegar a unidade quilômetros e vou levar ela para centímetros para poder cancelar. Então, de quilômetro para centímetro, a gente vai andar 5 zeros, né? Ficaria lá 1 centímetro para 2 milhões de centímetros. Cancelando a unidade centímetro com centímetro, nós vamos ter 1 para 2 milhões. E esse 1 para 2 milhões é a nossa resposta final, representa a escala desse mapa. Pode ser escrita nesse formato ou nesse formato. Só lembrando, gente, que uma escala não tem unidade de medida, vê que ela é cancelada. Então, vamos para um exemplo. O mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução é feita com o uso de uma escala. Mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Aqui ele está contando o que é a escala, né? A medida no desenho, né? O espaço representado pelo espaço real. Certo mapa tem a escala de 1 para 58 milhões. No caso vai ser esse aqui. Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. Do navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetros desse segmento de reta vale quanto? Olha só, o que ele está falando para a gente? Ele tem um mapa na escala de 1 para 58 milhões e quer saber qual é a medida real, sabendo que no mapa essa distância mede 7,6 centímetros. Como ele quer saber qual é a medida real, tendo a escala, nós temos que escala é a medida no desenho sobre a medida real. E ele também falou isso no enunciado. A escala nós já temos de 1 para 58 milhões. Medida no desenho, 7,6 centímetros. E a medida real, eu quero saber. Vamos substituir isso. Então ficaria 1 para 58 milhões, que é igual a 7,6 centímetros sobre R. Chamei a medida real de R. Agora é só multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, você vai ter isso aí tudo. Ó. Você vai ter 440 milhões e 800 mil centímetros. Quando você multiplica, fica a unidade de medida que você já tem, que é centímetros. Lembrando que escala não tem unidade de medida, então fica com a unidade que o valor que você tem. Ele quer saber a resposta em quilômetros. Então, de centímetro para quilômetros, eu tenho que voltar 5 casas, não é isso? Então, a minha resposta será 4.408 quilômetros, que está lá no item A. Sim? Vamos para o próximo. Olha só esse mapa. Aqui nós temos 3 mapas, 3 tamanhos, né, de uma mesma região. Numa delas está mais definida do que as outras. Muitas vezes é isso que acontece com escala. Quando você está querendo ver mais detalhes, você pega uma região e amplia ela. Ou senão você pega a região e reduz. Em geografia, vocês veem muitas questões parecidas com essa, de saber qual escala que está mais definida ou não. Aqui eu vou querer só exemplos de ampliação ou redução, nosso fator de ampliação. Essa é a ideia que nós temos em matemática, saber quantas vezes eu precisei multiplicar essa escala para gerar ser essa, ou caso contrário. Lembram quando vocês mexem lá no Google Maps, que vocês querem ver a aproximação da figura? Aí vai aparecendo lá no cantinho, 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais. Essa é a ideia que nós temos de ampliar a figura. Ou quando você volta, que você está acontecendo uma redução. Quando você quer ver uma região bem maior, né? Quando você quer ver o entorno de todo lugar. Essa é a ideia de ampliar ou reduzir figuras. Escala linear, gente. Quando fala de ampliar ou reduzir figuras, a primeira coisa que vem é destacar o que nós temos de escala. Porque em um problema, o cara pode pedir para você ampliar uma linha ou ampliar uma superfície. Quando eu falo escala linear, eu estou falando escalas de uma dimensão, ou a medida de uma dimensão. Quando eu falar assim, o que utiliza uma dimensão para calcular? Distância, altura,
profundidade. Sempre para você calcular qualquer um desses, nós temos uma escala, uma medida linear. Quer dizer que utiliza somente uma unidade. Então, olha só um exemplo de ampliação de figura quando falar que a escala é linear. Qual é o número que eu devo multiplicar a escala de 1 para 200 para obter a escala de 1 para 50? Eu quero saber qual é o número que eu vou multiplicar essa escala para obter essa. A ideia é bem tranquila, daqui para cá, a escala de 1 para 50 ela ia estar melhor definida do que a escala de 1 para 200, né? Eu consigo ver com mais detalhes. Então, eu vou pegar a escala de 1 para 200, vou multiplicar ela por um número para obter a escala de 1 para 50. Só basta montar a equação. Então, vai ficar 1 para 200 vezes o x, que é igual a 1 para 50. Se eu passar o 200 multiplicando, nós vamos encontrar x igual a 4. E esse 4 é o valor que eu vou multiplicar a escala de 1 para 200 para obter a escala de 1 para 50. Ele representa para a gente o nosso fator de ampliação. Mas olha só, se o cara falar assim, a escala de superfície é área, o cara no texto colocar lá, deseja-se ampliar a área. Se ele quer ampliar a área, é uma escala de superfície. Quando falar isso para você, olha o mesmo problema, qual é o número que eu devo multiplicar a escala de 1 para 200 para obter a escala de 1 para 50? Só que agora o cara está falando que quer ampliar a área. Então ele quer achar um número que multiplica a escala de 1 para 200 para 1 para 50. Pode começar igual, falar assim, eu tenho que 1 para 200 vezes x é igual a 1 para 50. E você vai encontrar o 4. Só que quando o cara fala que quer ampliar a área, o 4 não é o nosso fator de ampliação. Você vai ter que pegar esse 4 e elevar ao quadrado, que vai ser 16, que é o nosso fator de ampliação. O porquê do quadrado? Porque quando eu falo de ampliar a área, a dimensão área, para você calcular, você precisa de duas medidas, né? Comprimento, altura, base, altura, né? Comprimento, largura. Você precisa de duas dimensões para calcular a área. Outra forma de fazer essa questão, você poderia pegar as escalas de início e elevar ao quadrado. Eleva ao quadrado essa e monta a equação. Aí você não vai precisar elevar ao quadrado no final. Eu elevo ao quadrado no final porque o número é bem menor para calcular. E se acaso o cara contar e falar que deseja ampliar o volume, você vai pegar o fator de ampliação e elevar ao cubo. É sempre a mesma ideia. A figura apresenta dois mapas, em que o estado do Rio de Janeiro é visto em diferentes escalas. Está aqui o mapa do Brasil lá atrás, ele destacou a região do Rio de Janeiro e ampliou ela, visto em duas escalas. A primeira na escala de 1 para 25 milhões e na segunda vez na escala de 1 para 4 milhões. Há interesse em estimar o número de vezes em que foi ampliada a área correspondente ao estado no mapa do Brasil. Então, ele quer saber quantas vezes foi ampliada essa área. Quando falar que quer ampliar a área, então quer dizer o quê? Quantas vezes aconteceu isso? Eu peguei essa escala e multipliquei ela por quanto para gerar isso? Ele quer saber esse número está em qual intervalo. Então, o que ele está falando? Para pegar a escala de 1 para 25 milhões, para conseguir a escala de 1 para 4 milhões, ele precisou multiplicar por um fator, que é esse fator que ele quer saber. Então, é aquele nosso caso. Vamos montar uma equação com esse. Eu quero pegar essa escala, multiplicar ela por um valor para gerar essa escala. Mas para não mexer nesses valores muito grandes, né, vamos transformar isso em potência de 10. Pegar essas duas escalas e colocar isso em potência de 10. A primeira escala em potência de 10 vai ficar assim, 1 para 25 vezes 10 a 6. E a segunda escala em potência de 10 vai ficar 1 para 4 vezes 10 a 6. Agora vamos trabalhar com os valores em potência de 10. Vou pegar a escala de 1 para 25 vezes 10 a 6 e vou multiplicar ela por um valor para gerar isso, montando a equação. 1 para 25 vezes 10 a 6 vezes o valor que eu quero, que é x, que é igual a 1 sobre 4 vezes 10 a 6. Tá aqui. Vamos resolver essa equação e encontrar o valor do x, porque o x vai representar para a gente quantas vezes o valor de 1 para 25 milhões precisou multiplicar para gerar isso.
Então, o x multiplicando 1 fica x sobre ele. Faço 25 vezes 10 a 6 multiplicando. Vai ficar assim, ó, 25 vezes 10 a 6 sobre 4 vezes 10 a 6. Cancelando o 10 a 6. Vai ficar 25 sobre 4, que dividimos ao encontrar 6,25. 6,25 é o número que eu vou multiplicar 1 para 25 milhões para encontrar 1 sobre 4 milhões. Mas ele quer saber qual que é o nosso fator de ampliação, né? Para saber o fator de ampliação, o que eu vou ter que fazer? Como ele está ampliando a área, eu vou ter que pegar o fator 6,25 e levar ao quadrado, que vou encontrar 39,0625, que essa é a nossa resposta, está lá, item D. O nosso fator de ampliação é esse valor, está na resposta D, entre 30 e 40. Tipos de razão. Primeiro que nós temos velocidade média, distância percorrida sobre o tempo gasto. Ela é o nosso primeiro tópico. As aplicações de velocidade média em matemática é a mesma coisa lá em física, então não tem tanta diferença, então não vou dar exemplos dela. Densidade material, massa por volume, é a mesma coisa também, gente. E densidade demográfica, número de habitantes pela área, que nós vemos mais em geografia, mas de vez em quando aparecem questões em matemática com esses tópicos. A aplicação deles é bem tranquila, não tem tanta diferença da aplicação em matemática como a aplicação em física ou geografia. Então, decore essas razões, gente. Essas razões são essenciais. Obrigado, pessoal. Até uma próxima.